Olá, olá, eu chamo Constança Coelho e eu sou coach e eu ajudo pessoas a terem carreiras alinhadas com a sua missão de vida. E hoje, como é sexta-feira, cá estou eu para te colocar um novo desafio. Na semana passada eu falei dos tipos de personalidade de acordo com o Enneagrama e falei também quais os tipos de profissões indicadas para os tipos de personalidade instintivos. O tipo 1, o perfeccionista, o tipo 8, o controlador e o tipo 9, o mediador. E hoje eu venho-te falar dos tipos mentais, o tipo 5, o 6 e o 7. Mas agora, espera. Se ainda não subscreveste o meu canal, aproveita, clica lá e subscreve o canal, coloca um like no vídeo e peço também que partilhes o conteúdo deste vídeo com quem tu achares que possa interessar e possa fazer a diferença. Então, por que é importante falarmos de Enneagrama e de profissão? É claro que há pessoas que ainda estão em momentos de fazer a escolha da sua carreira, há jovens que ainda não o fizeram e, portanto, há muitos jovens que estão a terminar o 12º ano ou começaram no 10º ano e já têm uma preocupação com carreira. E como é que se pode tomar a decisão de escolher uma carreira? É muito bom se eu puder ter em consideração as características da minha personalidade. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer um teste de personalidade do Enneagrama, podes ir ao meu site, coelho.com, e tens lá dentro da parte do separador do Enneagrama, tens um teste que tu podes fazer gratuito e depois vais receber um e-mail com as características do teu tipo de personalidade. E porquê é que isso é importante? Porque se nós tivermos isso em consideração e se souberes quais as profissões que melhor se adaptam ao teu tipo de personalidade, às características que tu tens da tua personalidade, será se calhar uma escolha mais consciente, ok? Então, e para quem já está numa profissão, muitas vezes conheço muitas pessoas que já estão a trabalhar, eu inclusive, que já pensaram fazer transição de carreira, ok? E que estão numa carreira e gostavam de dar os passos para outra carreira e, portanto, por que não perceber qual o seu tipo de personalidade e quais são as características desse tipo e quais as profissões que melhor se adaptam a cada tipo. Então, hoje, como eu te disse, vamos falar dos perfis de personalidade e quais as melhores profissões para os tipos 5, 6 e 7. Então, estes tipos pertencem ao grupo dos mentais. A semana passada falámos dos grupos instintivos, não é? Hoje vamos falar dos grupos mentais, que são motivados pela energia do medo, e este medo proporciona uma enorme capacidade de antecipação, de previsão e também de planeamento. Assim, os perfis deste grupo observam o mundo de forma mais racional possível. Então vamos começar por falar do tipo personalidade 5, o observador. Então o tipo 5 tem como pontos fortes a perspicácia e uma forte capacidade de análise e também do uso da lógica. São perfis de personalidade criteriosos, objetivos e também ponderados. E desta forma conseguem manter sempre a calma em situações de crise. Então, com estas características, existem várias profissões nas quais o tipo 5 certamente se destacaria e entre as quais vamos falar então, por exemplo, polícias ou detetives. E porquê? Como são tipos mentais, não é? Valorizam o conhecimento e a percepção e eles são pessoas comprometidas e dedicadas no seu trabalho. E por isso eles são detetives ou polícias confiáveis, ok? Então, a próxima profissão para os tipos 5 será trabalhadores da construção ou inspectores de obras. E porquê? Porque nesta profissão, os tipo 5, os perfis de personalidade tipo 5, podem usar as suas habilidades fortes de planeamento para garantir que os planos estão a funcionar corretamente e atendem a todos os requisitos necessários. Porquê? Porque são tipos criteriosos, são criativos e construir e trabalhar com planos arquitetónicos é um caminho que eles gostam imenso. Outra profissão, analistas de pesquisa de mercado. E porquê? Porque as personalidades do tipo 5 são consideradas pioneiras e visionárias também e podem ver o mundo de maneiras totalmente novas. E isso é útil para alguém que avalia o mercado. Então,
eles são capazes, os tipo 5, de explorar as tendências do mercado e fazer previsões excepcionalmente bem. Afinal, estas personalidades tipo 5 são identificadas por ter ideias e serem pessoas que têm algo em comum a dizer, talvez sobre o futuro do mercado. Ok? Então, os tipo 5 também se podem destacar como cientistas na área médica. Porque a ciência médica é considerada intensa e subtil, dinâmica, mas também complexa e em constante mudança, e é por isso que alguém com um perfil ou com a personalidade do tipo 5 seria um grande cientista ou médico. Eles são atraídos para carreiras que se envolvem de várias maneiras e que lhes permitem também impactar o mundo. Eles são atraídos também para as áreas das ciências médicas. E porquê? Porque as ciências estão sempre a criar-lhes ou a possibilitar-lhes criar o impensável. E isso permite que tipos de personalidade do tipo 5 investiguem um território desconhecido. Ok? Portanto, cientistas na área médica. Há também outra profissão adequada para, ou com características muito importantes para este tipo de personalidade, que são os engenheiros industriais, porque os tipo 5 funcionam muito bem como engenheiros industriais, que trabalham em equipas colaborativas e podem compartilhar ideias complexas. Eles são dotados de uma grande capacidade de concentração, são focados no seu trabalho e, por serem tão curiosos, a engenharia sacia o seu apetite por resultados tangíveis. E, da mesma forma, a engenharia está sempre cheia de desafios, tal como as ciências médicas também, e o que mantém os tipos de personalidade do tipo 5 em alerta. E eles estão sempre a buscar dominar algo que desperta o seu interesse. Para além desta profissão de engenheiro industrial, temos também cientistas políticos. E porquê? Porque as personalidades do tipo 5, elas funcionam muito bem com ideias complexas. A ciência política é uma carreira interessante para eles, são pessoas curiosas e a política sempre lhes dá algo para desvendar. Outro tipo de profissão também para os tipo 5 será juízes. E porque são conhecidas as características do tipo 5, por serem personalidades criteriosas e ponderadas também, e por esse motivo, este tipo de personalidade, eles tornam-se juízes comprometidos com a verdade. E além disso, pelo seu distanciamento emocional, as personalidades do tipo 5 são capazes de ver com mais clareza os motivos das pessoas e entender as suas histórias, além de extrair a verdade dos outros, o que é ótimo para um juiz. Então, terminamos aqui as carreiras para o tipo 5, agora vamos ver o tipo 6. O tipo 6 é um tipo de personalidade caracterizado como sendo ou denominado de precavido, e o precavido ou este tipo de personalidade tem características muito interessantes, portanto, eles são por natureza estrategas, eles têm como pontos fortes a cautela, a responsabilidade e a organização. Além disso, eles também são gregários, são leais, são cooperantes. E é interessante, há aqui um fator que devemos sublinhar, que é o compromisso do tipo 6 em tudo o que decide realizar. Assim, com estes atributos, são várias as carreiras que um tipo de personalidade 6 em que pode desenvolver o seu potencial. Então, uma das profissões para o tipo 6 será ser professor, porque os tipos 6 valorizam o conhecimento, são criativos, têm aguçado sentido gregário também e têm uma postura orientada para a união dos grupos. Por esse motivo, eles formam professores ideais. Também são conhecidas como pessoas do tipo leal e com comprometimento com aquilo que eles fazem. Eles também valorizam segurança, portanto, tendem a investir num futuro seguro dos seus alunos. Para além da carreira de professor, temos também cuidadores. E cuidadores porquê? Porque as personalidades de tipo 6 são muito leais, são excelentes e são confiáveis. E o desejo básico delas é sentir segurança e apoio, e por compreenderem esse desejo, também o podem fornecer a outras pessoas. Além disso, como às vezes elas têm problemas com a dúvida, dedicar o seu tempo a investir no bem-estar dos outros pode ajudar o seu próprio bem-estar.
Para além disso, temos também os especialistas em meio ambiente. Porquê? Porque as personalidades do tipo 6 são pessoas extremamente eficazes no planeamento e na antecipação de cenários. E além de serem comprometidas também, e têm uma tendência gregária no sentido de juntarem as pessoas. E, como tal, tornar-se um especialista em meio ambiente faz sentido. Elas também podem gastar a sua energia para cuidar do planeta e realizar um trabalho que beneficie um bem maior, algo em que eles acreditam. E, além disso, as personalidades do tipo 6 são hábeis em prever problemas. Eles podem desenvolver planos que são mais preventivos do que apenas, ou do que somente reativos. Então, os tipo 6 podem também, outra carreira, gestor de finanças, e igualmente pelas suas capacidades de planeamento e antecipação de cenários também, aliada à sua alta confiabilidade, o que faz do tipo 6 um excelente gestor de finanças ou um auditor de contas, ok? Então, passamos para outra profissão e agora temos guardas de segurança. E, uma vez que as personalidades do tipo 6 são leais, elas fazem guardas de segurança confiáveis. Elas são conhecidas pela sua coragem e pelo facto de cuidarem tão bem dos outros. Depois, outra profissão também para um tipo 6 será advogado. E porquê advogado? Pela natureza desta carreira. Os advogados têm que ter bem desenvolvido um sentido de lealdade e de compromisso também, e que são os pontos fortes das personalidades do tipo 6. E além disso, por vezes, eles precisam buscar as melhores estratégias para poderem defender os seus clientes, e de facto não existe melhor estratégia que um tipo 6. Outra profissão será então um assistente executivo. E um assistente executivo precisa ser extremamente confiável para que as principais pessoas da empresa se sintam confortáveis em compartilhar as suas vidas pessoais e profissionais com elas e depender delas também, não é? E é exatamente esse um dos pontos fortes do tipo 6. E além disso, um trabalho como assistente executivo geralmente é seguro, o que é reconfortante para os tipos de personalidade do tipo 6, ok? Então, acabamos o tipo 6 e agora vamos ver o tipo de personalidade, o tipo 7, o entusiasta. Então, os tipos 7, por terem como pontos fortes o bom humor, a criatividade, a curiosidade e o entusiasmo, eles são alimentados por novas experiências. Há um idealismo genuíno e um gosto pela vida. Os tipos 7 são divertidos, são alegres, são otimistas, são inventivos e são aventureiros também. E as personalidades do tipo 7 são conhecidas pelo seu entusiasmo e tendem a gravitar em direção a carreiras que lhes permitem experimentar algo e alguém novo todos os dias. E, de acordo com estas características, então, quais as profissões, digamos, que um tipo 7 poderá escolher? Por exemplo, instrutor de fitness. E porquê? Porque ser um instrutor de fitness significa trabalhar em sprints, em interagir com toneladas de pessoas e literalmente movimentar-se ao máximo, tornando a sua carreira perfeita, tornando esta carreira a carreira perfeita para qualquer tipo 7. Os instrutores de fitness tendem a ter horários flexíveis que mudam dia a dia, não é? O seu dia a dia, e são o que é ótimo para os aventureiros. Ao mesmo tempo, os instrutores de fitness são célebres pelo seu otimismo, pela sua energia, tornando-se bastante interessante para um entusiasta do Enneagrama, certo? Então, passamos a outra profissão. Agora, outra que eu vou falar agora são organizadores de eventos. Então, o trabalho de um organizador de eventos é rápido e é baseado em projetos, o que significa que muda constantemente com base nos clientes, mas também muda de acordo com a época do ano e também há outros fatores, sobretudo estes, os clientes e a época do ano. E este estado de mudança é perfeito para os ágeis e entusiastas do tipo 7, que adoram um desafio até que se cansem, claro, porque depois vem sempre um desafio melhor do que o outro. E os organizadores de eventos geralmente estão voltados para o cliente, colocando em bom uso o entusiasmo e também o carisma do tipo 7. Outra profissão será a hospedeira, comissário de bordo,
E porquê? Porque as hospedeiras ou os comissários de bordo estão sempre a mudar para um local novo e emocionante, tornando esta profissão perfeita para a personalidade aventureira do tipo 7. Entre a emoção de voar para Paris ou para Xangai, a emoção de observar as pessoas interessantes, estar a bordo de um avião, isso é excelente para o entusiasmo do tipo 7. E tudo isso torna possível ou o suficiente para tornar aceitáveis até as rotinas tolas desse tipo de trabalho. Além disso, as mudanças de velocidade e os voos gratuitos fornecem ao tipo 7 os recursos necessários para suprimir a sua sede de viajar, ok? Agora temos outra profissão, que será o empreendedor. E quando pensar no empreendedor, provavelmente virá à mente um idealismo do tipo 7. Porquê? Porque a personalidade do tipo 7 permite que ele idealize um ótimo plano de negócios, em simultâneo com o seu magnetismo, o raciocínio rápido e o facto de também se adaptar com facilidade, tornam deles, ou fornecem-nos, digamos assim, também as ferramentas necessárias para obter sucesso. Então, o tipo 7 vai apreciar a emoção de ser um empreendedor. E, além disso, também a flexibilidade de ficar obcecado com o trabalho quando sentem a compulsão e fazer uma pausa quando estão entediados. É o que todo tipo 7 precisa e almeja. Então, outra profissão, uma das profissões mais recentes, blogger. Ser um empreendedor ou ser um blogger significa trabalhar no duro, ok? Trabalhar de verdade para fazer as coisas funcionarem e planear a sua própria agenda. Além da emoção e também a flexibilidade permitidas numa carreira de blogger, o tipo 7 adora a perspectiva de realizar um trabalho autêntico e pessoal também, compartilhar as suas histórias com outras pessoas. Isto é a visão do paraíso para um tipo 7, ser blogger. Então, outra profissão também que se adapta muito bem a este tipo, o tipo mental, coach. Os tipos 7 são visionários naturais, tornando-os candidatos perfeitos para o coaching. E porquê? Porque o idealismo deles dá-lhes uma capacidade estranha de olhar para o quadro geral. O seu entusiasmo pela vida, mas associado também à sua capacidade de ampliar o bem das pessoas, permite que eles facilmente orientem outras pessoas sobre como viver as suas vidas ao máximo. Então, associado a estes talentos, ao espírito empreendedor, e vai ter tudo o que necessita para ser um coach de sucesso, ok? Então, outra profissão interessante para o tipo 7 será um publicitário. E porquê? Porque os publicitários, além da criatividade inerente ao desempenho da profissão, eles estão sempre ocupados a cruzarem tarefas sobre tarefas de uma lista interminável e a correrem para fazer avançar eventos ou lançamentos de produtos. Embora este estilo de vida agitado possa ser de algum desagrado para algumas personalidades, o tipo 7 prospera em ambientes movimentados. Então, dos projetos emocionantes ao cronograma em constante mudança, a capacidade de usar o seu charme para conquistar um cliente, ser publicitário é a carreira perfeita para o tipo 7. Então, agora que eu terminei os tipos mentais, falei do tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7, o desafio que eu te coloco esta semana ou consiste em perceberes se estás na profissão correta, se estás a tirar partido do teu todo o potencial, se és verdadeiramente feliz e apaixonado por aquilo que fazes profissionalmente, ou se ainda não escolheste a tua profissão, se ainda estás em fase de olhares para o teu futuro e de questionares o que é que eu vou fazer da minha vida. Então, o que é que tu podes fazer? Eu recomendo, como disse no início deste vídeo, que faças o teste do tipo de personalidade do Enneagrama para perceberes bem quais as características, qual é o teu tipo, e em função disso, vês as profissões que eu aqui expliquei e sugeri algumas delas e vês se fazem sentido para ti ou não. Então, o desafio é mesmo tu perceberes realmente se faz sentido para ti. Falei a semana passada do tipo 1, o 8 e o 9, esta semana falei do tipo 5, 6 e 7, mentais, e na próxima semana vou falar dos tipos emocionais, o tipo 2, o 3 e o 4, com características muito diferentes.
E o que é que eu te peço? Que comentes o que é que tu achaste deste vídeo, se realmente te identificaste com alguns destes tipos ou com os tipos da semana passada, ou se ainda vais deixar para ver o que é que vai acontecer na próxima semana. Ok, eu vou deixar aqui o link para que tu possas fazer o teste gratuito do Enneagrama e se fizer sentido contigo ou para ti, partilha com um amigo, com um colega, com quem tu achares que isto pode fazer a diferença. E o que é que eu te posso dizer mais hoje? Então, este é o desafio de sexta-feira e na próxima semana cá estamos. Então, um beijinho no coração e até próxima sexta-feira.